Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, assim, quem nunca, né? Quem nunca passou por momento de pensamento negativo? Quem nunca foi atormentado com pensamento negativo, né? Então, hoje eu vim dar essas dicas, trazer essa consciência também para que os pais se ajudem e ajudem seus filhos, porque assim, todo mundo passa por esse momento. Então, assim, e principalmente se para a gente ajudar alguém, para a gente ajudar os nossos filhos, a gente precisa saber, a gente precisa entender, a gente precisa ter esse conhecimento, né, para poder ajudar. Então, assim, os pensamentos negativos, eles atrapalham muito no desenvolvimento humano, sabe? Então, é por isso que é importante você ajudar seu filho a saber lidar com esses pensamentos negativos. Porque não adianta, assim, mesmo que a gente ensina todas as técnicas, mas as coisas só vai funcionar se você colocar em prática, se você lutar contra ele, sabe? Porque é uma batalha. E a pior batalha é que é entre nós mesmos, sabe? É por isso que é mais complicado. Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, como as pessoas são difíceis, mas na verdade o que é mais difícil é essa batalha entre nós e nós mesmos. Então, se a gente não tiver força, determinação, a gente não vai conseguir. Então, é fundamental, assim, a gente entender, assim, os pensamentos negativos, assim, né? O que eles podem causar na nossa vida para poder a gente realmente querer mudar. Porque, assim, enquanto a gente não sabe o estrago que eles fazem na nossa vida, a gente até sabe, mas não sabe tão profundo, então a gente acaba meio que deixando de lado, né? Porque é tão comum, é tão normal, assim, todo mundo passar por isso, então as pessoas acabam deixando de lado, né? Então, assim, essa capacidade de a gente saber lidar com o nosso pensamento negativo de a gente poder se libertar desses pensamentos, sabe? Porque tem essa possibilidade de a gente se libertar dele, porque enquanto a gente não sabe o que fazer, digamos que a gente tá ali preso, sabe? E, e a partir do momento que a gente consegue lidar com aquela situação, aí as coisas começam a melhorar, né? Então eles atrapalham muito, assim, em toda a nossa vida. Por exemplo, assim, se você precisa fazer alguma coisa, um projeto, fazer uma apresentação de trabalho, se seu filho precisa fazer alguma apresentação, então os pensamentos negativos vêm correndo, assim. Então, assim, pelo fato de ninguém, assim, procurar lutar, ou pelo menos saber um pouquinho mais de como controlar esse pensamento negativo, eles acabam dominando, sabe? Eles acabam dominando esse pensamento, na verdade, acaba dominando a nossa cabeça, e então faz com que a gente não consiga agir. É por isso que é importante a gente ensinar nossos filhos, de eles já crescerem com esse hábito, porque pensar negativo, pensar positivo é um hábito. Então, quando a gente já cresce com isso, fica muito mais fácil para a gente depois de adulto, né? Porque assim, a gente se cria com pensamento negativo sempre, o resto da vida. Então, se um dia, assim, a gente quiser mudar, a gente vai ter que lutar muito. Vai ter que juntar muita força pra gente lutar contra ele. Não que seja impossível, mas fácil não é, não. E já uma criança, você ensinando pra uma criança, assim, pro seu filho, todas essas estratégias, nossa, você não sabe o quanto que você está fazendo bem para ele, o quanto que isso vai ser importante para o desenvolvimento dele e principalmente em todas as áreas da vida dele, porque em todas as áreas, assim, sempre vem os pensamentos negativos na nossa cabeça. Então, é por isso que é importante saber lidar com essa situação, né? Claudinha, seja bem-vinda. Quanto tempo, Cláudia? Prazer estar por aqui. Então, assim, porque assim, os pensamentos, assim, eles são fundamental pela forma de como a gente age, sabe? Porque muitas das vezes a gente pensa coisas tão negativas a nosso respeito
que a gente acaba reagindo daquele jeito. Por exemplo, a pessoa tímida, ela pensa muitas coisas negativas a respeito dela, então ela acaba vivendo aquilo, assim. Por exemplo, ninguém gosta de mim, as pessoas só reclamam de mim, não sei o que, as pessoas só vivem reparando isso e aquilo em mim. Então, a gente fica ali, sabe, é como se fosse um furacão. Esses pensamentos negativos é como se fosse um furacão que tá sempre ali, ó, rodando, rodando, rodando. Então, quando a gente não faz nada, eles vão continuando e cada vez com velocidade maior velocidade, e aí que vai fazendo mal pra gente, sabe? É aí que muitas das pessoas, elas acabam entrando em depressão e ansiedade muito forte, sabe? Então é por isso que é importante, gente, a gente realmente aprender a lidar, ensinar nossos filhos para que eles não tenham essa dificuldade, assim. É lógico que eles vão passar sim, mas pelo menos se eles passarem, eles vão saber o que fazer em determinada situação, né? Então, assim, o nosso pensamento não quer dizer, por exemplo, assim, com certeza todo mundo já ouviu, você é aquilo que você pensa. Nem sempre é assim, gente. Tem muitas das vezes assim que os pensamentos não é desse jeito. Nem tudo que aquilo que a gente pensa que é que a gente se torna, assim. É lógico que se a gente ficar pensando muito, a gente acaba digamos, reagindo a isso, sabe? A gente vai acabar se comportando daquele jeito, mas não significa que a gente é aquilo, porque eu acho que quando se trata de pensamento, de sentimento, a gente pode mudar. Agora, por exemplo, eu nasci uma pessoa baixa e eu não cresci tanto. Então, não tem como mudar isso. Isso daí não tem como. Mas agora, quando se trata de comportamento, de pensamento, de sentimento, a gente pode mudar. A gente consegue controlar ainda. Basta a gente querer, né? Fácil não é não, mas a gente pode mudar isso. Então, deixa eu ver. Então, assim, porque assim, quando a gente se prende nos pensamentos negativos, é como se fosse um liquidificador mesmo ali, sabe? Que ele não para, fica girando, girando, girando. Então, assim, e cada vez que a gente pensa mais em coisa negativa, cada vez a gente vai se afundando naquilo, sabe? Então, é muito sério esse pensamento negativo. E todo mundo, muitas das vezes, assim, a gente acaba caindo mesmo nessa cilada, nossa cilada, né? Porque a gente monta a armadilha pra gente mesmo e a gente não consegue entender que é a gente mesmo que tá fazendo mal, sabe? Então parece uma loucura, mas infelizmente são coisas da nossa cabeça, gente. Essas coisas a gente que cria dentro da nossa cabeça e acaba fazendo mal pra gente. Então é por isso que eu trouxe também essa consciência hoje, sabe? Porque eu sei que todo mundo precisa saber disso. Porque pra gente ajudar alguém, a gente precisa saber, a gente precisa entender alguma coisa para poder a gente ajudar, né? Então esses pensamentos assim fico sempre projetando, sabe? Por exemplo, assim, quando a pessoa é muito negativa, fica pensando muita coisa negativa, ou ela pensa no futuro, ou ela tá pensando lá no passado, sabe? Das coisas ruins que aconteceram. Aí fica girando, girando, girando aquele pensamento negativo, sabe? E é sempre coisa ruim, porque quando a gente pensa coisa ruim, querendo ou não, o nosso sentimento também muda. Então, quando a gente está feliz, a gente fica pensando alguma coisa feliz, o nosso sentimento muda, a gente começa a ficar feliz também, né? Então, é tudo assim, gente. Por isso que a gente pode controlar, sim, os nossos pensamentos negativos, assim como os outros, né? Basta a gente lutar mesmo. Então, esse tipo de pensamento, assim, que se chama ruminativo, porque fica todo o tempo ali girando, 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 esse pensamento que pode gerar realmente a depressão. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com nossos filhos, por isso que muitas crianças sofrem bastante também, porque eles não sabem o que fazer, né, diante desses problemas e acaba realmente atrapalhando a vida deles, né. Então, assim, a capacidade de lidar com esses pensamentos negativos é fundamental para que uma pessoa, ela
saiba viver bem, ela possa viver de uma maneira mais saudável emocionalmente, sabe? E principalmente ensinar para os filhos dela, né? Então, essas coisas assim, porque esses pensamentos negativos, eles vão, quando a gente fica pensando muita coisa negativa, eles acabam, digamos, amplificando o problema. Porque, assim, o problema nem existiu, digamos que você está imaginando. Então, pelo fato de você estar pensando ali direto, então vai aumentando o problema dentro da sua cabeça, assim, sabe? E aí você fica sofrendo ali, porque você tá criando aquele sofrimento para você mesmo, sabe? Então é muito sério, né? Porque assim, como esse pensamento pode nos levar à depressão, então essas pessoas que sofrem de depressão, essa é uma das causas, é do pensamento negativo, sabe? Que leva a pessoa a entrar em depressão. Não que seja o único, é lógico que existe vários motivos, mas um deles é o pensamento negativo, porque fica todo o tempo ali, negativo, negativo, negativo. Então não muda, sabe? Então a gente precisa saber nos controlar, né? Diante desses problemas. E cada vez, assim, e uma das coisas também que esse pensamento negativo, eles podem nos prejudicar, assim, que pode gerar problemas inflamatórios também pra gente, porque tudo que é ruim dentro da gente precisa ser, digamos, liberado em algum lugar. Então, como não tem como, então em alguma parte do nosso corpo vai refletir essa coisa ruim, sabe? Então é por isso que a gente precisa mesmo lutar para libertar, né, desses pensamentos. Então, assim, e quando a gente fica pensando muita coisa negativa, a gente fica contando historinha, sabe? A gente fica. Realmente a gente fica contando historinha, por exemplo, assim. A gente precisa ir para algum lugar, assim, um lugar muito sério que vai precisar de fazer várias coisas ali, mas aí já vem o pensamento, eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que as pessoas não vão gostar de mim. Então fica ali, pensamento negativo todo momento. Então você fica assim, realmente rodeada de pensamento negativo e isso acaba atrapalhando mesmo no desenvolvimento da pessoa, no comportamento dela, né? Então, e pode até prejudicar as outras pessoas também, né? Então, porque assim, a pessoa... Porque quando a pessoa fica pensando demais, ela não vive o presente, ela acaba se desconectando ali, né? Porque quando a gente fica pensando em alguma coisa, tipo, olhar pra cá, eu tô aqui, mas eu tô pensando em uma outra coisa, então é como se eu tivesse saído daqui e eu tivesse em outro lugar. Então é a mesma coisa, sabe? E isso é prejudicial também, porque você não vive o presente, você fica todo tempo viajando, você tá aqui, mas não tá vivendo o presente. Então, quando você, digamos, prestar atenção mais para você, que você não aproveitou nenhuma coisa nem outra, então isso também vai ser um choque de realidade para você, né? Tipo, eu não consigo ter esse foco, né, no presente, eu fico sempre pensando coisa negativa, então isso acaba me atrapalhando. Então tudo isso aí, gente, essas coisas a gente vive mesmo. Isso daí é uma coisa muito séria. Então, assim, de a criança saber lidar, né, desde quando é pequena, então vai ajudar bastante no desenvolvimento dela escolar também, principalmente social. E até mesmo de ela poder ajudar os coleguinhas dela, porque criança, assim, quando ela já tem aquela... Tem crianças que elas são um pouquinho mais, assim, soltinhas. Então, quando ela vê alguém sofrendo, a criança vai lá e já quer ajudar, sabe? Já é muito forte nela. Tem umas que não fazem isso, não é nem pelo fato de que elas sejam maldosas, mas é simplesmente porque não deu vontade, eu acho, né? Ela não teve essa coragem. Então, a gente não pode julgar desse jeito, né? Uma criança, ela ainda está em desenvolvimento ainda. Minha cozinha e eu, seja bem-vinda. Então, assim, uma coisa que a gente precisa saber
fazer para a gente controlar os pensamentos negativos é assim, de você desfocar, sabe? Em primeiro lugar, você precisa entender esse pensamento negativo. Você precisa entender esse pensamento negativo. Por exemplo, assim, e uma das melhores maneiras de você entender, de você detectar esse pensamento negativo é pelo meio da meditação. Porque quando a gente está meditando, tipo assim, mas você tem que ter foco também. Tipo assim, hoje eu vou sentar para meditar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é já ir notando os pensamentos que vão me atormentar. Por exemplo, quando a gente fecha os olhos, é incrível como vê um monte de pensamento negativo. Não exatamente negativo, mas que vem pensamento na nossa cabeça, assim, quando a gente está fazendo uma meditação, né? Pode até fazer o teste aí de você fechar os olhos, já fechar os olhos, e pensa assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, assim, a gente não fica, assim, livre dos pensamentos, os pensamentos estão todo o tempo ali, né? Então, é importante você notar qual é o pensamento negativo que está mais atormentando, sabe? Depois que você perceber, mas você tem que ser muito rápido, porque como os pensamentos eles são gerados de maneira automática, se a gente não estiver atento, a gente não consegue saber, sabe? Então, de você observar o que pensamento que está mais te atormentando. E quando você se pegar pensando nesse pensamento negativo, é importante você anotar. Tipo, por exemplo, o pensamento que vem na minha cabeça é que eu não consigo fazer as coisas do jeito que deveria. Tipo, eu não consigo. Então, esse pensamento sempre vem me atormentar. Aí você pega e anota. Todas as vezes que você se pegar pensando em coisa negativa, você tem que anotar, para poder ficar mais claro na sua cabeça. E tudo que a gente tira daqui também é como se ficasse mais leve, sabe? Porque muitas das vezes, assim, quando, digamos, às vezes eu estou muito preocupada com meus alunos, de como que eu posso ajudar eles, como que eu posso melhorar também, né, para poder ajudar eles. E teve um dia desse, assim, eu estava bem preocupada com isso. Aí, assim, eu não conseguia mais dormir. Eu acordei de madrugada pensando nisso, em que eu ia falar para eles. Aí só parou esse pensamento só parou de me atormentar depois que eu levantei e anotei tudo, sabe? Tudo que estava me atormentando eu anotei. Aí depois sim, é como se eu tivesse tirado esse peso da minha consciência, sabe? Então eu fiquei mais livre, sabe? E também a primeira coisa, assim, que quando eu realmente precisar falar, já vai estar fora daqui, eu só vou reforçar, sabe? Então, tudo que a gente tira da nossa mente e anota, você vai ver que fica muito mais claro na sua cabeça. E vai te ajudar bastante também. Aí, a segunda coisa que você precisa fazer, sabe? É tentar você desgrudar desse pensamento. Por exemplo, assim, quando eu falar assim pra você, eu não quero que você pense numa, digamos, como o nome daquela florzinha lá? Num dente de leão. Eu não quero que você pense num dente de leão. Com certeza, assim, automaticamente esse pensamento já foi gerado na sua cabeça, mesmo eu tendo falado assim que não era para você pensar. Então, assim, todas as vezes que a gente fala assim, eu não quero pensar, quando você fica falando assim, você fica pensando assim, eu não sou boa nisso, eu não sou boa nisso, então isso aí vai aumentando, sabe, na sua cabeça. Então, todas as vezes que você quiser ser alguma coisa, falar alguma coisa, pensar uma coisa diferente, você precisa falar aquilo, outra coisa, mas de maneira positiva, sabe? Porque quando você fala assim, eu sou muito ruim em matemática, então assim, aquele pensamento acaba atormentando muito você e você acaba realmente vivendo aquilo, né? Então é sempre tentar desgrudar aquele pensamento assim que está muito forte dentro de você. E você procurar assim praticar, porque tudo isso aqui, gente, mesmo que você saiba, se você não praticar, e não vai dar certo.
E mesmo que você pratique, e se esse pensamento estiver atormentando muito a ponto de você não conseguir dormir e outras coisas a mais, você precisa pedir ajuda, né, de especialista, assim, para poder ajudar, porque esses pensamentos negativos, eles podem trazer muitos problemas para nossa vida, né? Então, é sempre tentar, sabe, realmente desgrudar desses pensamentos negativos. Quando você estiver pensando uma coisa negativa, tenta pensar em uma coisa positiva que já aconteceu na sua vida ou que você quer que aconteça, sabe? Eu acho que é mais fácil a gente pensar numa coisa legal que já aconteceu na nossa vida, porque assim, a gente vai resgatar aquele sentimento novamente, sabe? E vai ajudar bastante a gente saber controlar aquilo. Porque, como eu falei, eu não quero que você pense no dente de leão. A gente já pensa, se sabe, sem querer. Eu quero que você pense, por exemplo, assim, que você tá num restaurante com seus amigos, você tá dando muita gargalhada. Olha só, tipo assim, eu pedi para você não pensar, eu pedi para você pensar. Então, querendo ou não, o pensamento foi desviado, sabe? Eu falei uma coisa e em seguida eu falei outra, então o pensamento foi desviado. Então, assim, a gente consegue, gente, você conseguiu, assim, pensar duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Ai, deixa eu molhar a garganta aqui. Então, é sempre de você anotar seus pensamentos negativos, tentar desgrudar dele, né, dos pensamentos negativos. Sempre você repetir alguma frase para você mesmo, por exemplo, assim, eu não sou aquilo que eu penso. De você repetir para você mesmo, de você ensinar a criança a repetir para ela mesma quando ela estiver pensando coisas negativas a respeito dela, de você ensinar, né? Eu não sou aquilo que eu penso. Então, sempre você repetir essas frases para você, né? Você não precisa acreditar. A outra frase que você pode repetir para você: você não precisa acreditar em tudo que você pensa, em tudo aquilo que você pensa, sabe? Então, essas são algumas frases assim, que podem te ajudar a ir melhorando esses pensamentos negativos, a saber controlar, né, esses pensamentos negativos. Então, essas são algumas frases que podem desgrudar também esses pensamentos negativos, de você repetir coisas positivas para você. Eu não sou aquilo que eu penso, você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Porque muitas das vezes é uma suposição, né? Quando a gente fica pensando, muitas das vezes é uma suposição. Então, quando a gente não desvia, a gente fica vivendo aquilo ali como se fosse real, assim, como se fosse uma novela. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, E sempre, a outra coisa que você precisa fazer é redirecionar a sua atenção também. Por exemplo, assim, fazer alguma atividade, porque quando você está pensando negativo, você está concentrado ali, né? Então, para você desviar esse pensamento, você precisa fazer alguma coisa interessante, alguma atividade interessante, principalmente se for junto com outras pessoas, sabe? Porque elas vão começar a conversar com você e você vai ali ficar mais assim ligado no que as pessoas estão falando. Por exemplo, se for um jogo, você vai precisar se concentrar naquele jogo. Então você vai desviar esse pensamento negativo e quando você nem perceber, vai sumir, né? E assim, e quando você precisar, digamos, tirar esse pensamento de você, você não é para você, por exemplo, eu vou me encontrar com aquela pessoa que ela adora conversar, então eu vou conversar. Aí você chega lá e vocês acabam falando só coisas negativas. Então, querendo ou não, você vai também ficar mal. Você vai começar a pensar coisas negativas de novo. Então, não é assim. Você precisa tirar o foco para alguma atividade. Alguma atividade que vai te favorecer. Alguma atividade que vai ajudar você a tirar o foco, né? Então, é uma das coisas bem legal também de
de fazer é fazer perguntas, sabe? As perguntas lá funcionam muito, sabe? Muitas das vezes a gente se esquece de se fazer pergunta e fazer pergunta para os nossos filhos, mas ajuda bastante, sim. Por exemplo, assim, pelo que quando você tiver também pensando muitas coisas negativas, em vez de você ficar ali, sabe, alimentando aquele sentimento negativo, o que você pode fazer? Você pode se perguntar, sabe, pelo que sou grato hoje, por que eu tenho que agradecer neste exato momento. Então, quando você se faz essa pergunta, você vai parar para pensar nas coisas boas que aconteceram com você, sabe? Realmente, por que eu tenho que agradecer? Nossa, digamos que eu estava dirigindo e um carro quase bateu no meu, sabe? Quase sofreu um acidente, mas acertou no outro. Então, assim, poxa, eu tenho que agradecer por isso, porque por esse livramento assim, que eu tive hoje, ou pelo alimento, ou por alguma coisa assim, alguma coisa incrível que aconteceu durante o dia, porque todos os dias é um dia único, né? Eu tenho certeza que sempre vai acontecer algo bom durante todo o nosso dia. Se você não percebe isso, então procure perceber mais as coisas boas, porque assim, só de a gente poder olhar, de a gente poder andar com os próprios pés, assim, de a gente estar com saúde, já é um motivo de a gente agradecer. Então, de você sempre tirar o foco, sabe, dos pensamentos negativos, sempre de você mandar para o outro lugar os pensamentos. Então, essa é uma forma também de você controlar esse pensamento negativo, ajudar seu filho a se controlar também, de ser grato, sabe? Quando tiver pensando muitas coisas negativas, pergunta para ele por que ele é grato naquele dia, né? Que isso vai ajudar ele a melhorar. Então, a outra coisa que você pode fazer também, por exemplo, assim, de você pensar que tá nas pessoas, assim, que, por exemplo, de ensinar a criança, assim, você pode pensar nas pessoas que te amam. Quem que você acha que te ama tanto, assim, que estão torcendo por você? Então, é sempre pensar em coisas boas, sabe? Porque quando a gente pensa em coisas boas, aí as coisas começam a melhorar nossos pensamentos, né? Então, esse fato de fazer pergunta é um dos mais tops, assim, porque realmente quando a gente faz pergunta, é como a gente parar de pensar em uma coisa e começasse a pensar em outra. Então, é por isso que funciona muito fazer pergunta para nós mesmos, ou então para os seus filhos, né? Sempre fazer um tipo de pergunta. Então é sempre repetir coisas positivas para você, né? Repetir as coisas para você. Eu consigo fazer isso. Por exemplo, assim, quando a gente fala assim, eu não quero que você pense que as pessoas estão rindo de você. Então você já pensou. Então quando você fala duas frases ao mesmo tempo, você consegue desviar o pensamento também. Por exemplo, assim, eu não consigo não. Eu não. Eu quero que você não pense que as pessoas estão rindo de você. As pessoas não estão. Eu não quero que você pense no que as pessoas estão rindo de você, se as pessoas estão rindo de você. Mas eu quero que você pense nas pessoas que te amam, que te dão apoio, que estão torcendo por você. Dois pensamentos duplos, dois pensamentos, mas você conseguiu desviar rápido, sabe? A rota do pensamento foi rápido. Então você passou rapidinho pelo pensamento negativo e em seguida foi pro positivo. Então, gente, é possível sim a gente controlar o nosso pensamento negativo. Então é dessa maneira que você pode estar praticando, porque só vai dar certo se você praticar, porque de a gente saber controlar os pensamentos é um hábito. Você precisa lutar todos os dias, não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Mas você precisa ficar muito atento, porque os pensamentos eles são muito rápidos, né? Então, se você não estiver atento
realmente no que você está buscando, você não vai nem perceber, sabe? O que está acontecendo com você, porque todo mundo acha, é normal isso, todo mundo passa por isso. Mas assim, se a gente pode melhorar, a gente faz o esforço para a gente melhorar, principalmente quando se trata de nossos filhos, né? Que eles estão crescendo, eles precisam de apoio, eles precisam de ter alguém para guiá-los, e nada melhor do que de a gente ensinar esse tipo de coisas para eles já terem um um presente melhor, né? Viver um relacionamento melhor. Então é por isso que é muito importante ensinar para as crianças também, né? Então, recapitulando, perceber, né? Perceber o pensamento, desgrudar ele, né? Ou seja, tirar da sua cabeça e anotar. A terceira coisa, abandonar, sabe? Abandonar o pensamento e realmente tomar essa decisão de tirar da sua cabeça. Ou seja, dois pensamentos, um bom e um ruim. Então você vai desviando, desgruda isso. Se você está pensando muito uma coisa negativa, pensa duas. Um pensamento para te ajudar e um sentimento, sabe? Então isso vai tirar você dali dessa rota do pensamento ruim. E a outra coisa é redirecionar, ou seja, por meio de atividade, de você procurar alguma coisa para ocupar sua mente, para você não ficar pensando nisso, principalmente quando é junto de outras pessoas, né, que ajuda muito mais. Então isso vai contribuir muito. E outra coisa é fazer pergunta, né? Então são essas 5 coisas que você precisa fazer para você saber controlar mais esses pensamentos, você e poder ajudar seus filhinhos aí. Com certeza vai ajudar muito. E as crianças, como elas estão em processo de desenvolvimento e elas não sabem de muitas coisas, mesmo a gente adulto que já viveu várias coisas, a gente não sabe de muitas coisas, quem dirá uma criança, né? Então elas precisam de apoio, elas precisam de alguém ali para ajudá-las, para realmente orientá-las. Então isso aí vai tornar uma pessoa mais equilibrada emocionalmente também. Porque muitas pessoas sofrem, gente, pelo fato de que essa parte emocional é uma coisa que ninguém percebe, ninguém observa, ninguém dá muito valor. Mas é isso que nos move, gente. Se a gente souber controlar nossas emoções, o nosso pensamento e saber o que fazer, ter esse autoconhecimento também, com certeza assim, ele faz com que a gente fique uma pessoa mais segura, mais determinada, sabe? Então contribui muito para o nosso desenvolvimento. Assim, hoje em dia, depois de ter passado por tudo isso, assim, porque como eu era bem tímida, então várias coisas eu não conseguia fazer. E hoje em dia, assim, pelo que eu percebi, muitas das vezes eu não conseguia fazer pelo fato de que eu não tinha autoconfiança, eu não acreditava em mim mesmo, eu não sabia controlar esse pensamento negativo. Então, assim, todo o conhecimento que a gente tem que é para melhorar ajuda muito na autoestima, gente. Porque a autoestima, quando a gente tá com uma boa autoestima, a gente consegue fazer coisas inacreditáveis, coisas que quando a autoestima tá baixa, a gente não tem coragem de fazer de jeito nenhum. Então a gente precisa trabalhar muito aqui essa parte emocional, essa parte interior. Porque depois que a gente trabalha aqui, depois que a gente destrava aqui, é que as coisas começam a melhorar, sabe? Mas é porque a gente também tem esse conhecimento, né? Por isso que muitas coisas mudam. Então é isso, que você nunca esqueçam que vocês precisam sempre estar trabalhando isso, principalmente nas crianças. Se você quer ter aquele tipo de pessoa assim que é resiliente, sabe? Que tem aquela capacidade assim incrível de sair de uma situação difícil rapidamente, com certeza você deu uma boa criação para o seu filho, de você ver isso no seu filho, você vai ficar também mais tranquila. Porque, assim, muitas pessoas, assim, caem e
e demoram para levantar porque não consegue, né? É muito difícil, não sabe o que fazer também. Então elas acabam ficando caída por muito mais tempo. E aquela que já é mais resiliente, que está com a resiliência bem trabalhada, ela consegue levantar rápido. E ela ainda pega e dá exemplo para as outras pessoas, porque assim, sempre vai ter alguém observando, né? E muitas das vezes, assim, é essa pessoa que estimulou aquelas outras levantarem. Então, de você ser um exemplo para alguém, isso aí já vai ajudar muito também, né? Então é isso, gente. Foi muito interessante passar esse conteúdo para vocês, porque eu sei que todo mundo passa por esse momento difícil, que a gente não sabe o que fazer, não sabe se controlar. Então eu espero que vocês apliquem, eu espero que vocês tenham entendido. Se não, caso não entender, vocês comentem aí, deixem um comentário que eu posso cortar os vídeos e ir postando assim mais a parte principal, sabe? Para vocês entenderem melhor. Então, você pode deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, familiares, com aquelas pessoas que realmente precisam. Eu sei que todo mundo passa por isso, gente, então não custa nada a gente compartilhar com aquelas pessoas para ajudar também elas, né? Ok? Então, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e até a próxima live, gente.